Bom dia, meus senhores. Como é que vocês estão? Senhores e senhoras, né? Vamos lá, então. Vamos começar o nosso projeto, o nosso devocional do dia. Vocês sabem que comecei agora um projeto hoje, né? Então, além das lives normais aí sobre saúde que a gente vem fazendo, a gente vai começar hoje com um devocional. Esse devocional não é necessariamente cristão, né? Ele é um devocional de reflexão diária. Então, tem muita gente aí, muitos pacientes meus que pediram, que acharam legal a ideia, né? Então, a gente vai começar hoje. Beleza? O que que é? É um texto reflexivo, textos de criação minha, né? Então, eu vou fazer a leitura desse texto. Funciona ali quase que como um sermão, né? Por assim dizer, apesar de eu não ser religioso. Mas, geralmente, esses devocionais, eles terão sim uma pegada um pouco mais religiosa, né? Ainda que eu não seja cristão, né? Mas não é isso que importa, tá bom? Então, para todo mundo que está chegando, não sei quantos que me conhecem, é muito raro eu entrar essa hora, né? Eu faço lives todos os dias, às 8 da noite ou ao meio-dia sobre saúde, né? Então, eu sou nutricionista, terapeuta integrativo, esteticista, farmacêutico e biomédico, né? Então, eu faço lives aí diariamente sobre saúde, lives gigantescas, né? Foi de ontem aí, deu 20 mil pessoas. E hoje não. Hoje, nesse momento, pelo menos, eu vou fazer aí um devocional, tá? Um texto escrito para vocês pensarem aí sobre a vida, sobre algumas coisas, né? Para começar bem a segunda-feira, beleza? Não vou responder, tá? Pensamento em pedaços. Esse tipo de coisa na outra live, tá? Então, esse tipo de pergunta eu vou responder na live do meio-dia ou na live das 8 da noite, tá? Esse aqui é exclusivamente devocional, não vou responder sobre suplementação, fitoterapia, nada do gênero, tá bom? Beleza? E aí, Zuki, como é que você tá, velho? Tudo bem? Beleza? Então é isso, gente. Eu vou até mudar um pouco o ângulo aqui, chegar um pouquinho mais perto para fazer a leitura. Textos que eu escrevo aí todos os dias, né? Então eu vou fazer literalmente a leitura. Literalmente a leitura. Quem não gosta, né? Então tem que dar uma olhadinha se esse é o tipo de live para você, né? Um pouco diferente das lives aí que eu venho fazendo. Tá bom? Então é isso, vamos acertar o ângulo aqui. Eu vou esperar mais uns 3 minutinhos para a galera entrar, tá? Hoje, ó, esse horário especificamente devocional, tá? Devocional. Para começar bem a semana de vocês, começar a semana mais reflexiva, né? Pensar um pouco mais na vida, tá bom? Então, vamos lá, né? Graças a Deus me dá um ânimo. Vou passar massa na casa da minha mãe. Vamos lá. A gente começou obra aqui. Essa semana foi impactante, exatamente por isso. Isso aí que me levou a pensar em fazer o devocional. Eu tenho bastante seguidor já ativo, né? Uma coisa já bem legal. Então, lógico, essa live não vai dar muita gente, não é o meu horário, eu preciso ainda acostumar o pessoal a entrar no meu horário, né? Esse é um horário novo que eu vou fazer, e é a primeira vez que eu vou fazer o devocional, né? Mas, né? É um momento de pensar, não é um momento nem pra gente bater papo. Pessoal, tipo o Zuki aí, que entra todo dia, né? A Eli, oi Eli, como é que você tá? Que entra todo dia e sabe que a gente bate papo, né? Mas, então, essa live não vai ter a mesma amplitude das outras lives, é meio óbvio. Tá bom? E aí, Bia? Beleza, Juan? Bom dia, bom dia. Gente, é isso. Eu vou esperar mais um minuto entrar gente, compartilhem, curtam, comentem, tá? E eu vou começar, beleza? Deixa eu só mudar uma coisinha no texto aqui. Daí a gente vai começar. Eu não vou parar, tá? Eu vou ler direto, tá? É um texto feito para vocês, tá? Para vocês. Então, vamos lá. Curtiu o devocional? Presentes ajudam a manter a live gratuita. Não tá muito pesada essa frase aí não, né? Não parece que eu tô mendigando presente, né? Beleza. Fechou? Ó, vamos lá, ó, mais 30 segundos eu vou esperar. Para quem tá chegando agora, eu sou agente da saúde, né? Eu sou nutricionista, farmacêutico, biomédico, mas eu faço lives todos os dias sobre saúde. E começo dos dias agora, 6 da manhã, 9 da manhã, eu vou fazer algumas lives devocionais, não necessariamente cristãs. Para quem não gosta, né? Daí não é bem esse tipo de live, pode entrar nas minhas outras lives, tá bom? Obrigado, Zuki, obrigado os presentes, obrigado por apoiar sempre. Beleza, minha gente? Então, vamos começar, tá? 15 segundos, vou começar o texto. Bom dia, tá? Não sei, Theo, isso aí é assunto que eu vou falar outra hora. Nesse momento da manhã, não vamos bater muito papo sobre essas coisas. Hoje de manhã, esse horário agora vai ser o devocional. Quem for entrando, se alguém perguntar aí no chat, vocês podem explicar para as pessoas,
tá? Porque eu não vou ler o chat a partir desse momento. Então, se chegar alguém aqui perguntando, Vini, o que ele está falando, não sei o que, se alguém puder responder, né? Pode falar, não, ele está fazendo devocional do dia. Tá, Theo? Então, a live sobre saúde, ela vai ser meio-dia, tá bom, Theo? Meio-dia eu vou fazer a live sobre saúde. Daí vocês podem entrar depois, daí eu respondo essa tua pergunta aí. Beleza? Gente, vamos começar então? Fiz um texto para vocês para começar segunda-feira. Eu só estou me acertando aqui para conseguir ler, para chegar nela aqui, mas acho que agora eu consegui. Vamos ver aqui. Vou ter que aumentar um pouquinho a letra, só um pouquinho, gente. Vamos lá, que é o primeiro devocional que eu faço aqui. Então, vou ter que aumentar a letra um pouco, eu ainda estou me acostumando dessa forma aqui de fazer as coisas. Vamos lá, vamos lá. Bora começar então, quem gosta, quem não goste. Fiz um texto aí para segunda-feira de vocês, para vocês pensarem um pouco sobre ela. Vamos lá? Seguinte. A segunda-feira não é a sua inimiga. Muitos dizem que domingo é o pior dia da semana. Dizem isso com um peso nos olhos, como quem contempla a sentença antes mesmo de ser julgado. O domingo, para essas pessoas, já não é mais domingo. É um corredor escuro que conduz à segunda-feira. E o último suspiro antes da prisão é a despedida melancólica do conforto, da cama, da mesa posta e da ausência de cobrança. Alguns chamam esse sentimento de ansiedade, outros de cansaço, outros com uma sinceridade quase infantil, dizem pra gente, eu odeio segunda-feira. Eu os escuto diariamente e respeito que cada alma traga consigo seus próprios combates. Não cabe a mim tratar com desprezo a dor de ninguém. Há homens que chegam domingo, como com quem chega ferido a uma trincheira. E há mulheres que mal terminam uma semana e já se sentem esmagadas pela próxima. Há pais que calculam as contas em silêncio, mães que sorriem para os filhos enquanto engolem o medo, jovens que não sabem ainda para onde caminham e adultos que já caminharam demais e suspeitam, em segredo, que talvez tenham errado a estrada. Eu sei, sabemos, a vida pesa. Mas há uma diferença profunda entre reconhecer o peso da vida e amaldiçoar o dia em que Deus ainda nos concedeu. Porque temer o domingo, porque a segunda-feira se aproxima, é, no fundo, temer a continuidade da própria missão. É olhar para mais 24 horas de existência como se fosse uma desgraça, quando talvez seja exatamente e precisamente a misericórdia que você pediu numa oração e não reconheceu quando a recebeu. Você pediu uma chance, ela veio em forma de dia. Você pediu uma saída, você pediu a saída e ela veio em forma de trabalho. Você pediu uma mudança e ela veio disfarçada de rotina. Você pediu força e ela veio como adversidade. E agora, porque a resposta não veio embalada em facilidade, você chama de castigo a sua segunda-feira? Não. Segunda-feira não é sua inimiga. Segunda-feira é um espelho. E talvez seja por isso que tantos a odeiem. Ela não cria a sua fraqueza, ela revela. E por isso vocês têm tanto medo dela. Ela não inventa a sua desordem, ela apenas acende a luz sobre o quarto bagunçado da sua alma. Ela não constrói suas correntes, ela somente faz barulho quando você tenta caminhar com elas. O domingo, meus irmãos, deveria ser descanso, sim. Mas descanso não é covardia. Descanso não é fuga. Descanso não é apodrecer diante da tela enquanto a própria vocação morre por falta de zelo. O descanso verdadeiro é o repouso do guerreiro que afiou a espada, lavou as feridas, dobrou os joelhos e agradeceu pela batalha vencida e se preparou para a próxima. Para isso, o descanso do domingo. Até Deus descansou no sétimo dia, mas Deus descansou depois de criar. Não existe descanso sem criação. Você quer descansar do quê? Da obra que não começou? Da promessa que você adiou? Da vida que não teve coragem de organizar? Do corpo que você negligenciou? Da alma que você abandonou? Da família que você tratou como distração? Da fé
que só procura quando o medo aperta. Há domingos que não são descanso, são esconderijo. Há domingos que não são paz, são anestesia. Há domingos em que o homem não repousa, ele se entorpece. E na noite, quando o silêncio baixa sobre a casa, a consciência bate a porta como um cobrador antigo e pergunta: que fizeste com os dias que foram dados? Não é a segunda-feira que dói, gente. É a conta de uma vida sem governo. E aqui eu não falo como quem condena de cima, porque ninguém está acima da luta, ninguém está acima da batalha. Falo como quem também sabe que há manhãs em que o corpo pesa, em que a mente resiste, em que o mundo parece ter sido feito para moer bons e premiar cínicos. Mas o homem virtuoso não espera que o mundo se torne justo para começar a ser justo. Até porque o mundo não é justo. A mulher virtuosa não aguarda que a vida fique leve para começar a ser forte. A alma ordenada não pergunta primeiro se haverá aplauso, descanso ou recompensa. Ela pergunta: qual é o meu dever diante da vida, de Deus, diante dos homens, da minha família e diante de mim mesmo? Sêneca diria que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas parecem impossíveis. São Tomás de Aquino ensinaria que a virtude se forma pelo hábito. O hábito nasce de atos repetidos. Sertilanges lembraria que a vida intelectual, e fica a dica do livro, espiritual e moral, exige recolhimento, disciplina, silêncio e método. E Cristo, antes de todos e acima de todos, não nos prometeu um caminho sem cruz. Prometeu presença no caminho, ainda que haja cruz. Então, por que tremes diante de uma plena segunda-feira? Ela é uma cruz pequena, talvez, mas cruz pequena também santifica quando carregada com amor. Você acorda às 5 da manhã, pega 3 ônibus para chegar no trabalho, chega no trabalho cansado antes mesmo de começar, suporta chefe injusto, salário curto, fila, trânsito, cobrança, boleto, gente chata, gente ingrata, corpo doendo e tempo faltando. Volta para casa de noite depois disso tudo, olha para o mês e percebe que trabalhou para continuar no mesmo lugar, só para pagar boleto. Eu não vou zombar disso, cada um com seus demônios, é duro para todo mundo. Mas escutem com atenção. Se a segunda-feira mostra a prisão, ela também pode ser o dia de planejar a fuga. Não a fuga covarde, mas a fuga santa. A fuga da mediocridade, da ignorância, do vício, da dependência, da mentira, do ressentimento, da preguiça, da desordem, da escravidão moderna que faz com que o homem venda a alma em parcelas e acaba chamando isso de normalidade. O sistema, e vocês sabem bem disso, é cruel. Mas há algo ainda mais cruel do que o sistema. Entregar ao sistema a última palavra sobre quem você será. Seu chefe não é o dono da tua alma. O governo não é o pastor da sua consciência. O político não é o Messias. O algoritmo não é o seu professor. A opinião pública não é o seu juiz final. E a moda não é sua moral. E, obviamente, que a segunda-feira não é a sua carcereira. Você pode estar preso em circunstâncias que não escolheu, assim como a maioria, mas não precisa se ajoelhar diante delas como quem adora um Deus. Há homens que começaram a liberdade dentro de celas, porque a alma deles não aceitou ser acorrentada. Há outros que vivem soltos por fora, escravizados por dentro, porque não conseguem dizer não a um copo, a um cigarro, ao excesso de tela, a uma cama, a uma comida, a uma mentira, a um desejo desordenado ou, às vezes,
a uma pessoa num relacionamento que o destrói. Diga-me então quem que é mais livre. A segunda-feira é o Dia Internacional das Promessas. Por isso esse texto hoje. Segunda-feira eu começo academia, segunda-feira eu começo dieta. Segunda-feira eu paro de beber, eu paro de fumar. Segunda-feira eu começo a treinar. Segunda-feira eu vou estudar. Segunda-feira eu rezo. Segunda-feira eu mudo tudo. Mas promessa repetida sem ação vira teatro. E o homem que mente todos os dias para si mesmo acaba perdendo o direito de confiar na própria palavra. A pior mentira é aquela dada a si mesmo. Não há miséria mais silenciosa do que essa de eu vou, sabendo no íntimo que não vai. Que diz que vai, mas não vai. Porque cada promessa quebrada contra si e não contra os outros é um pequeno adultério da alma. Você vai tranquilo, que poderia ser. Você se abandona em parcelas. Você se acostuma com a própria incoerência. Toda segunda-feira você vai começar, mas nunca começa. E um dia, já não sabe se está cansado da vida ou está envergonhado de não ter vivido como deveria ou como queria ter vivido. Um homem pode falhar, mas não deve fazer da falha sua residência. Uma mulher pode cair, mas não deve decorar o chão como se fosse casa. A virtude não exige que você nunca tombe, você vai tombar. Mas exige que você não canonize a queda. Exige que você se levante de novo, e de novo, e de novo. Até que o vício entenda que naquela alma ele não governa mais. Quer parar de fumar? Começa hoje. E nem estou falando isso porque é segunda-feira. Quer parar de beber? Começa. Não fala. Começa hoje. Quer parar de apostar, de mentir, de humilhar por quem não... Se humilhar por quem não te respeita, de perseguir quem não lhe pertence, de vigiar a vida alheia, de se perder no scroll infinito enquanto a sua vocação definha. Você quer tudo isso? Começa. Começa hoje. Quer emagrecer? Pare de chamar veneno de recompensa. Quer aprender português? Abre um livro do Machado de Assis e aceite a humilhação inicial de não compreender tudo. A inteligência cresce enquanto a gente deixa de fingir que já sabe. Quer melhorar a matemática? Larga por um instante a muleta da calculadora e obriga o cérebro a sangrar um pouco, a pensar. O pensamento também cria caos e deixa tudo mais forte. Quer realizar alguma coisa melhor? Quer rezar melhor? Que reze mal, mas reze. Que realize mal, mas realize. A alma que espera estar pura para falar com Deus, talvez morra muda. Se esperar o momento certo, ele nunca vai acontecer. Quer amar melhor a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seus amigos? Então para de oferecer a eles apenas as sobras do homem que o mundo já consumiu. Volta para casa inteiro. Ou se não puder voltar inteiro, que pelo menos volte verdadeiro. Manda uma mensagem de gratidão para sua esposa, para seu marido. Pede perdão sem teatro. Diga um eu te amo sem pressa, não decorado. Brinque com seus filhos sem usar o celular. Passa a mão na cabeça do seu cachorro, do seu gato, como quem reconhece uma criatura simples que nunca pediu muito para lhe dar tanto. Olhe para sua casa não como uma prisão, mas como um altar que você construiu. Porque talvez ali, o ordinário que você despreza já no dia a dia, esteja a matéria-prima da tua santidade. Nem todo heroísmo veste armadura. Às vezes, heroísmo é acordar cedo e não reclamar. É trabalhar honestamente quando ninguém está vendo. É não trair quando há oportunidade. É não mentir quando mentir te facilitaria a vida. É não descontar nos filhos a frustração do dia. E é não transformar a esposa em inimiga. É não transformar o marido em depósito de acusações. É não fazer da própria vida, dor, uma autorização para ferir. É ajoelhar-se quando o orgulho quer permanecer de pé. E acalar-se quando a ira exige espetáculo. É agir
Quando a preguiça pede mais 5 minutos, principalmente na segunda-feira. O mundo moderno nos convenceu de que sua grandeza é visibilidade. Mentira. Grandeza é fidelidade. É fazer o certo mesmo sem plateia. É manter a palavra quando o entusiasmo já morreu. É permanecer de pé quando a alma treme. É cumprir o dever quando ninguém aplaude e quando todos os instintos pedem a fuga. A honra não se mede pelo que você sente. Mede-se pelo que você cumpre. O bom e velho falar é fácil. Quero ver fazer. E aqui está uma verdade dura. Talvez você não odeie a segunda-feira. Talvez você odeie a lembrança de que sua vida exige decisão. Você não odeia o despertador. Você odeia ter dormido tarde por falta de domínio. Você não odeia o trabalho. Você odeia depender de uma realidade que não teve coragem de transformar ainda. Você não odeia a academia. Você odeia a verdade que o espelho lhe devolve. Você não odeia estudar. Você odeia se sentir burro, iniciante. Você não odeia rezar. Você odeia encontrar silêncio suficiente para ouvir aquilo que talvez Deus lhe cobre. Você não odeia a rotina. Você odeia a disciplina porque ela denuncia as tuas desculpas. E a desculpa é uma forma elegante de covardia. Sim, senhores e senhoras, há injustiças, há casos legítimos, há estruturas que se esmagam. Sim, há dias em que sobreviver já parece uma vitória, só por estar vivo. Mas mesmo nesses dias, permanece uma pequena região inviolável dentro de você, um território sagrado onde nenhuma segunda-feira, nenhum chefe, nenhum político, nenhum algoritmo, nenhum inimigo pode entrar sem a sua permissão, a sua vontade. E se a vontade está doente, trate-a. Se a vontade está fraca, exercite-a. Se está dispersa, recolha. Se está escravizada, liberte-a pelo primeiro ato de obediência ao bem. Não espere vontade para fazer o que deve. Adulto não faz o que quer, eu sempre repito isso. Adulto faz o que tem que ser feito. A vontade muitas vezes nasce depois da obediência. O ânimo vem depois do primeiro passo. A coragem aparece quando você já está em campo. A graça frequentemente encontra o homem em movimento, não o homem parado. Por isso, quando a segunda-feira chega, não a receba como condenado, receba como um soldado. Levante-se como quem foi chamado pelo nome. Lava o rosto, arruma a cama, faz o sinal da cruz, agradece por mais um dia, pede força, não facilidade. Peça retidão, não aplauso. Pede coragem, não conforto. E vai trabalhar. Vai estudar, vai treinar, vai pedir perdão, vai recomeçar, vai abandonar o vício, vai escrever a primeira página que você sempre diz que vai escrever e não escreve. Vai abrir um livro, vai fechar o app, vai fechar o aplicativo. Vai cuidar do corpo que Deus lhe deu. Vai treinar. Vai cuidar da alma que Deus lhe confiou. Vai amar quem permanece ao seu lado quando você não tem nada a oferecer além da própria presença. E quantos não fazem isso? Vai honrar aqueles que acreditam em você mesmo quando você duvidava. Quantos não? Que não tem um parceiro, uma parceira que fazem isso? Que nem você acreditava em você mesmo, teu parceiro, tua parceira te jogou para cima. É esses que você tem que honrar. E pare definitivamente de idolatrar quem jamais sangrou por você. Não idolatre políticos, não idolatre governo, não idolatre celebridades, não idolatre discurso bonito sem fruto, não idolatre quem lucra com tua confusão, não idolatre quem precisa da sua fraqueza para se sentir forte. E, sobretudo, não idolatre a si mesmo. Você não é grandes coisas. Porque o ego é um pequeno demôniozinho doméstico que aprende a falar com a sua voz. Ame a Deus sobre todas as coisas, independente do tipo de Deus que você tem, cristão, não cristão. Honre sua família, eu acho o mais importante de todos. Respeite seus poucos amigos verdadeiros. Não chame todo mundo de amigo, não. São só alguns. Sirva aos bons. Afaste-se dos perversos, ao invés de fingir que essas pessoas podem talvez mudar.
Afaste-se delas. Não precisa ser falso com quem você não gosta. Corrija-se antes de querer governar o mundo. Porque aquele que não governa a própria língua, o próprio corpo, o próprio tempo, o próprio dinheiro, o próprio olhar e os próprios impulsos, não está apto para reclamar do caos da sociedade. Ele é apenas mais uma célula do caos que ele mesmo condena. A segunda-feira, então, deve ser menos um peso e mais um chamado ao que você tem que fazer. Um chamado à ordem, um chamado à virtude, um chamado à coragem, um chamado à conversão. Conversão não é apenas para parar de pecar. Não é isso. Não tem conversão a Deus ou ao cristianismo, não é isso. É uma conversão a você voltar ao eixo. É deixar de viver espelhado nos outros ou espalhado na sociedade. É recolocar Deus no centro, o dever no lugar da culpa, a verdade no lugar da fantasia e a ação no lugar da promessa. Se você caiu ontem, segunda-feira, levanta. Caiu no domingo, levanta hoje. Se desperdiçou o domingo, santifique a segunda. Se falhou na semana passada, segunda-feira é o momento de você acertar e de você vencer. Se perdeu anos, não perca também essa manhã. Deus que conta os séculos também opera nos minutos. Um minuto de decisão verdadeira pode valer mais do que 10 anos de intenção frouxa. Portanto, pare de esperar o cenário perfeito. Não haverá cenário perfeito para nenhum de nós, meus senhores. Haverá esse dia, esse corpo, essa casa, essa conta, essa família, essa dor, essa oportunidade e essa segunda-feira. E nela você fará uma de duas coisas. Ou você vai repetir o mesmo homem cansado que reclama da prisão enquanto beija as correntes, ou começará a formar, ato por ato, a pessoa que há anos você promete se tornar. O que você prefere? No fim, talvez a frase mais dura seja também a mais libertadora. E aí fica pesado. Você não odeia a segunda-feira. Ninguém aqui odeia a segunda-feira. Você odeia a exigência que a segunda-feira traz. Você teme a disciplina que a segunda-feira pede. Você teme a renúncia que ela cobra. Você teme descobrir que a porta esteve aberta por mais tempo do que você imaginava, mas que era mais confortável culpar o calendário do que atravessá-la. A segunda-feira não é um obstáculo para a sua grandeza. Segunda-feira não é impedimento para a tua santidade. Segunda-feira não é inimiga da sua liberdade. Ela é apenas mais um dia dado por Deus. E um dia dado por Deus nunca é uma maldição. Não sei por que demonizar a segunda-feira. Segunda-feira é matéria de salvação, é campo de batalha, é oficina da virtude, é bigorna, é fogo, é martelo. E você que vai decidir mais uma vez se você vai se reduzir a cinzas inúteis ou se você vai aproveitar esse cenário para forjar uma lâmina. Então, quando o domingo termina e a segunda-feira acabou de bater na nossa porta, não murmure como escravo, abra essa porta. Olhe nos olhos do dia e diga: rapaz, estava esperando por você segunda-feira. Estava esperando começar esse dia, finalmente. Porque hoje eu não fujo. Porque hoje eu não minto. Hoje eu não adio mais. Hoje eu não negocio com a minha fraqueza. Hoje eu começo. Hoje eu obedeço bem. Hoje eu faço o que deve ser feito. Ainda que custe, vai custar. Ainda que doa, vocês sabem que vai doer. Ainda que ninguém veja. E dane-se, foda-se se ninguém vê. Porque Deus vê. Você vê. E isso basta. Tá bom, meus senhores? Então é essa a reflexão do dia sobre a segunda-feira dos senhores e das senhoras. Eu espero que alguém tenha tirado alguma mensagem minimamente decente disso, porque foi um cacete escrever e sempre leva muito tempo. E é isso. Está aí o devocional do dia, nem tão cristão assim, mas um devocional para fazer com que vocês pensem minimamente sobre o início da semana de vocês, sobre as metas de vocês, sobre quem vocês querem ser. Porque reclamação eu recebo todo dia. Tá? Reclamação eu recebo todo dia. Eu consultar alguém está reclamando da vida,
mas tem pouca gente que quer mudar. Vai ficar gravado assim, vai lá para aquele canal que tem os vídeos, que eu não posso falar aqui, no nome, né, do site que tem os vídeos, bem conhecido, né? Vai para lá, sim, vou gravar, vou colocar daqui a pouquinho lá. Mas sempre vou fazer ela ao vivo aqui. Acho que ao vivo é mais interessante, tá? Beleza? Então espero que alguém aí tenha tirado algum ânimo, alguma inspiração disso e alguma coisa interessante sobre isso, né? Te pedi um ânimo para você, você me deixou inspirado para a semana toda. Eu agradeço. O melhor dia das palavras, obrigado. Obrigado. Lapada de segunda-feira, o melhor dia das nossas vidas já começou. É isso mesmo, Alexandre, todo dia, velho, né? Todo dia. A gente reclama e não age. E a ideia aqui é mostrar para vocês que o certo é agir, tá bom? Partiu academia. Bora, é isso aí, dói mais cura. É isso aí, exatamente. Não existe glória sem dor. Não tem glória sem dor, não adianta. Não existe evolução sem dor. Sempre vai doer antes de dar certo. Quando não dói, quando tá fácil demais, é que tem algo errado. Tá bom? Beleza, meus senhores, minhas senhoras, obrigado. Ó, deu 30 minutos, eu achei que seriam 15 minutos, uma leitura bem longa. Talvez eu faça um texto um pouco menor para amanhã. Amanhã, 9 da manhã, estaremos aqui de novo. Se der tempo, eu repito ela às 6 da manhã. Tá bom? Então é isso, obrigado a parceria de todo mundo, obrigado a todo mundo. Não esqueçam de me seguir, né? Eu não sou pastor, não sou padre, nem cristão eu sou, né? Mas eu converso com gente todo dia, eu acho que às vezes a gente precisa dar uma chacoalhada na mente das pessoas para ver se elas saem um pouquinho do lugar. Para do chove não molha, né? Ou caga ou sai da moita, tá bom? Beleza, minha gente? Bom dia, bom dia. Então, excelente dia para vocês. Meio-dia e tem live sobre saúde, tá bom? Então, até depois. Grande abraço, obrigado quem apoiou a live. Eu vi que recebi os presentes ali, tá? Lecão, Bia, Zuki, Juan, né? Alice, eu vi que eu recebi alguns presentes ali, mas durante a leitura eu não posso ficar agradecendo, tá bom? Obrigado, minha gente, valeu mesmo, é isso. Meio-dia estamos aí, live sobre saúde. Uma excelente segunda-feira para todo mundo, uma boa semana. Espero que tenham levado alguma coisa dessa daí para o crescimento diário de vocês, tá bom? Valeu, até depois, um abraço.